Começa agora. Programa Ecos do Calvário. O poder da palavra de Deus transformando vidas. Apresentação: Pastor José Ivan. Atos, capítulo 2, nos diz a palavra de Deus. Atos, capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais passaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na sua própria língua? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Momento de oração. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade. Nós estamos mais uma vez nos estudos da Rádio Vida para realizarmos mais um programa Ecos do Calvário. Pedimos, meu Deus querido, a tua graça, a tua bênção, Pai querido, sobre cada um de nós aqui nos estúdios, como também, Pai querido, sobre cada um dos ouvintes. Ó, Pai querido, o Senhor melhor do que ninguém conhece cada coração. O Senhor conhece, Pai querido, cada um. Portanto, abençoa-os com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus, meu Deus, pois é em nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria e gozo que estamos aqui para mais uma edição do programa Ecos do Calvário. Este programa que tem o comprometimento de adorar o nome de Jesus e anunciar a sua gloriosa santa palavra. Louvamos a Deus por esta oportunidade. Louvamos ao Senhor porque Deus tem sido fiel para conosco. Quero abraçar o meu companheiro, servo do Senhor, evangelista, empresário, Roberto Mendes, a quem quero nesta noite cumprimentar com a paz do Senhor. Quero nesta noite já ouvir a saudação inicial do nosso querido historiador, servo de Deus, irmão Kélio, e cumprimentá-lo com a paz de Cristo. A paz do Senhor Jesus, pastor José Ivan, a paz do Senhor Jesus, o nobre Roberto Mendes, ao nosso sonoplasta Paulo também, que tem sido um guerreiro. E a paz do Senhor a você que está nos ouvindo nesse momento. Nas últimas terças-feiras, com a graça que há em Cristo Jesus, estando frente aos microfones da Rádio Vida, pude expressar determinadas verdades do ataque
contra a família que vai sendo perpetrado por determinados elementos que se dizem do bem, mas que querem, na verdade, perverter toda a ordem natural que Deus estabeleceu na santa palavra de Deus. E nós, daqui do programa Ecos do Calvário, como temos compromisso com a palavra de Deus, não temos compromisso com poderosos, não temos compromisso com as forças das trevas, e por isso nós sim aborrecemos a essas forças das trevas, porque louvado seja o nome de Jesus, é o programa que perturba o inferno. Nós vamos continuar debaixo da unção do sangue de Jesus Cristo, anunciar a verdade da palavra de Deus para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Pastor José Ivan. Glória a Deus. Também queremos dizer que o programa Ecos do Calvário combate veementemente todo argumento e ideia que contraria os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Também quero abraçar e ouvir esta palavra do nosso querido Roberto Mendes, uma saudação inicial, em nome de Jesus. Um abraço, pastor Ivan, quero saudar do Pai do Senhor Jesus, como também a alegria da minha satisfação em poder estar convosco em mais esse momento, nesse abençoado programa Ecos do Calvário. Como já foi dito, a proposta principal é, como o nome por si só já diz, é levar a mensagem da cruz, a mensagem do Calvário. Mensagem essa que em nossos dias está em desuso, viu, pastor Ivan? É verdade. As mensagens do momento são as chamadas mensagens motivacionais, são mensagens receba 7 chaves, 21 passos para isso, 10 passos para não sei mais o que, e a verdadeira mensagem do Evangelho muitas vezes é relegada ou deixada em segundo plano. Mas aqui está o programa Ecos do Calvário com essa proposta principal, que é levar a mensagem da cruz. É verdade. E hoje eu dizia que o Evangelho mercantilista é onde prevalece unicamente o dinheiro. Verdade. O Evangelho das facilidades diz assim: vinde como estais e ficais como estais. Agora, o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho cristocêntrico, este não. Este muda a vida, transforma pessoas, faz uma nova criatura e nos dá a certeza, a convicção de morarmos na eternidade com Jesus. E vamos louvar a Deus, quero abraçar os nossos amados irmãos, os nossos queridos ouvintes. E não esqueça, programa Ecos do Calvário, agora em novo dia, toda segunda-feira, das 20 às 21 horas, transmitindo a palavra do Senhor. Deus está te usando grandemente, Deus te abençoe e continue assim. Também a irmã Conceição, mãe do nosso querido irmão Kélio, quero abraçá-la, gente finíssima, serva do Senhor, valorosa, mulher competente. Deus te abençoe, irmã Conceição e seu esposo. Também a irmã Regiane, lá de Barroso 2, ou é Barroso 1? Barroso 2, que é oração. E abraçar a minha ouvinte, nossa ouvinte antiga, a irmã Fátima, lá de Meireles, desde o tempo da Rádio Dragão do Norte de Fortaleza, em 1992. Eita. 92, 91, já tinha o nosso programa O Poder da Palavra com o nosso querido pastor Pedro Ribeiro. E a Fátima, a irmã Fátima, nos acompanha, é uma honra, uma satisfação tê-la como nossa ouvinte. Bendito seja o nome do Senhor. E vamos continuar louvando a Deus. Os nossos telefones são esses: 3287 2158, 3287 2158, 3287 2999, os telefones da rádio Vida 102,9. E vamos continuar louvando a Deus. Já estaremos falando, abordando o nosso texto da Bíblia, que foi Atos, capítulo de número 2. Quero abraçar o irmão Flávio Família, do Camará, aqui Irá. Ele disse lá que só dá Rádio Vida. Glória a Rádio Deus. Vida, que lá é uma coisa terrível, só dá Rádio Vida. E também a irmã Letícia, da Itaitinga, também ligada com o programa Ecos do Calvário. E os muitos irmãos e irmãs que estão nos ligando,
falando que gosta do programa, que o programa realmente tem a graça do nosso Deus. E vamos começar, meus amados irmãos, falando sobre o texto que nós lemos, que está no Atos, no capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Nós, cristãos pentecostais, acreditamos piamente na atualidade dos dons espirituais. Nós acreditamos em revelações, nós cremos em profecias, evidentemente tudo isto em harmonia com as Sagradas Escrituras, porque nesse meio existem muitas barbáries, meninices, coisas que o valham. Mas nós não podemos negar a existência do batismo com o Espírito Santo, com um sinal físico que é o assunto do batismo com o Espírito Santo não se restringe ao Novo Testamento. O primeiro homem que falou sobre o derramamento do Espírito Santo foi Salomão. Então, o assunto ele é verdadeiro. Existem aqueles que zombam, existem aqueles que não acreditam, mas nós, os pentecostais, nós cremos no batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar novas línguas, as línguas estranhas, e também acreditamos na atualidade dos dons do Espírito Santo. Irmão Roberto Mendes, antes de entrarmos na leitura da palavra do Senhor concernente ao derramamento do Espírito Santo, dando ênfase ao batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais que em outro programa iremos falar, irmão Roberto. Concordo plenamente, pastor Ivan. A questão do pentecostalismo não se limita apenas ao Novo Testamento e também não se limita à questão da Rua Azusa, com William Seymour, lá nos anos de 1906, e também com relação ao Brasil, não se limita a... não passou a existir somente quando os pioneiros do movimento pentecostal, Daniel Berg e Gunnar Wigler, chegaram. Claro que eles popularizaram e trouxeram a mensagem pentecostal, mas como o senhor bem falou aí, vem desde a citação de Salomão, e o senhor se refere a 1:23, né? Exatamente. Leia. 1:23 que diz o seguinte, Provérbios: convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Agora é muito interessante, pastor Ivan, que desde o primeiro momento o derramamento do Espírito Santo está associado à exposição da palavra de Deus. Jesus Cristo disse, se referindo ao Espírito Santo: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E Salomão também aqui, já muito antes, já associa o derramamento do Espírito a saber as palavras. Então, como o senhor muito bem realçou, nós acreditamos na atualidade dos dons espirituais, acreditamos em visão. O que nós não acreditamos é em visagem. Não é isso, irmão Greg? Com certeza. Nós acreditamos em profecias. O que nós não acreditamos é nas profetadas. Aí é. Não é isso? Tá certo. Porque, como o pastor Ivan já reiterou, Um abraço. existe muita meninice nessa área. Mas, mesmo apesar de toda meninice, é preferível que haja até mesmo a meninice
a não existência de nenhuma manifestação do Espírito Santo. Porque Paulo disse, ensina, aliás, a Bíblia diz, ensina o menino caminho que deve andar. É isso? Então, se tem menino, como de fato existe, cabe a nós ensiná-los o que de fato é o pentecostalismo. Irmão Kélio, Glória a Deus. essa parte introdutória. Vou pegar um pouco do gancho dele, me lembrou Romanos capítulo 14, né? Aqueles que são mais fracos, né, tem que ser ensinado por quem? Por aqueles que são mais fortes. Porque tem gente que fica melindoso por uma coisa, por outra, e não é desse jeito. Agora, o derramar do Espírito Santo sempre vem acompanhado de contrição, de arrependimento. Na inauguração do templo, né, não desse aí que está em São Paulo, né, mas do verdadeiro templo de Salomão, o povo se derramou. Salomão, usado pelo Espírito Santo, promoveu ali uma renovação pentecostal em que o povo exultava no Espírito Santo. Então, a partir desse contexto, a novidade do Espírito Santo no Novo Testamento, aí é a vinda de Jesus. Né? Houve essa questão do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento ser esporádico para ser, depois de Pentecostes, absolutamente contínuo. E ainda, para finalizar, o Espírito Santo de Deus, né, pegando ainda mais um pouquinho do gancho, é o seguinte: nós cremos no poder de Deus, mas a gente não crê no capricho do homem. Porque tem muita gente utilizando o Espírito Santo de Deus de forma caprichosa e apenas para fazer, enfim, certos rios de dinheiro. Mas, só mais um detalhezinho. Mas a questão da meninice que o irmão colocou também é importante. Porque tem aqueles que se aproveitam, entendeu? E dizem, não tem mais manifestação do Espírito Santo, está no passado, não sei o quê. E quando por trás desse tipo de coisa, existe um ataque completo e absoluto das Sagradas Escrituras. Só que o pessoal, sabe, disfarça de certas tendências marxistas. É verdade. Interessante, irmãos, que há uma corrente que interpreta, que ensina o seguinte: o batismo existiu, porém, nos dias de hoje, não mais existe. E se fundamentam em um texto da Bíblia, em Coríntios, para afirmar esta ideia. Porém, ao lermos o contexto da Bíblia, diz mais ou menos assim, que quando o que é perfeito vier, pronto. Ou seja, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, aí não precisa mais de batismo do Espírito Santo. Verdade. Então, há uma corrente que diz assim: existiu no passado, mas não existe nos dias de hoje. Porém, esta ideia, ela é rechaçada, repelida por Tiago, no capítulo 1, versículo 17, que diz assim: toda boa dádiva ou batismo com o Espírito Santo é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para a igreja. E o Roberto falou muito bem, quando atrelou ou batismo a palavra, é porque, antes de falar sobre isso aqui, a missão principal do batismo com o Espírito Santo é para capacitar o crente a pregar com poder, destemidamente, a palavra do Senhor. Então voltamos aqui. Tiago 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Permita-me dizer, o Jesus que batizou no passado, batiza nos dias de hoje, porque em Jesus reside a imutabilidade. Então, o batismo é uma dádiva de Deus, um presente de Deus. A Bíblia diz, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Por que Jesus só batizaria no passado?
Hoje o mundo está mergulhado na corrupção, na idolatria, na mortandade, na falta de moral, na falta de ética. E a igreja precisa do poder do Espírito Santo para pregar a palavra com unção, destemidamente, irmão Alberto. Concordo plenamente, pastor Ivan. É por isso que é devido à ausência desse poder pentecostal e genuíno que a gente se depara com tantas pregações, irmão Kevin, irmão Paulo e ouvintes do programa Ecos do Calvário, pregações pobres, pregações medíocres, que ao invés de trazer renovo para quem está ouvindo, pelo contrário, traz cansaço. É fadiga, né? Traz fadiga, traz tédio. É como alguém já disse, homens mortos tiram de si sermões mortos. Verdade. E sermões mortos matam. Com certeza, que são veneno. Lutero, ele corrobora com essas palavras quando ele diz: sermão sem unção endurece o coração. Então nós precisamos urgentemente de uma busca genuína do poder do Espírito Santo, porque foi esse poder que fez com que George Whitefield pregasse durante 35 anos, de 3 a 5 vezes por dia, andando a cavalo nas estradas empoeiradas da Inglaterra. Mas onde ele pregava, o sobrenatural de Deus acontecia, porque ele tinha à sua disposição, como também nós temos, é só a gente buscar o poder do Espírito Santo. Não, velho. Glória a Deus, com certeza. Porque, com relação, pegando um pouco o gancho daqui do pastor, falando o seguinte: pessoal que acha que terminou tudo. O pessoalzinho um pouquinho lá daquela linha, do outro lado de lá, na esquerda, né? E aí o pessoal fica falando o seguinte. Aí eles baseiam em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecia desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Tá, ok. Eles esquecem o versículo 10, que diz: quando porém vier o que é perfeito, então quem parte será aniquilado. Quem é perfeito? Jesus. Não sou eu, não é você, não é nenhum de nós. É Jesus Cristo. E só Ele pode determinar o começo e o fim das coisas. Não é, desculpe até o termo, uma psicopatia de alguns que quer colocar Deus numa caixa de fósforo e dizer: isso aqui não é assim, não é assado, não é vírgula, porque tem que estar aqui. Não. O que eu acho, o que você acha, o que nós achamos, não interessa. Deus é soberano para sair de determinadas caixas de fósforo teológicas que visam trancar o Espírito Santo de Deus apenas a uma realidade. Não, Deus ele consegue transpor. E tanto é que aqueles que sinceramente pregam a palavra de Deus e até acreditam nisso, um dia são pegos de surpresa. Como é que Deus ele faz isso? Pois é para você ver, sua caixa teológica está completamente errado. Deus, é soberano, não deve explicação nem a mim nem a você. E portanto, meus queridos, nós precisamos também tomar muito cuidado. As meninices, elas estão aí. Glória a Deus, ainda dá para pegar e buscar. E dizer: venha cá, a Escritura diz isso aqui. Glória a Deus, é crescer na graça e no conhecimento. Agora tem gente com coração duro, de gente que até, por não ter o Espírito Santo, abraça uma heresia chamada teologia de missão integral, que é exatamente o que? A descrença no poder do Espírito Santo, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, de transformar a pessoa numa nova criatura. Isso é assustador verdadeiramente. Porque quando vamos para extremos, as desgraças sempre acontecem.
O extremo de você acreditar que qualquer absurdo é obra do Espírito Santo é um desastre. Mas também acreditar que o Espírito Santo tem que viver numa caixa de fósforo teológica e tem que ficar ali e não pode sair dali, porque senão é heresia, é coisa do diabo, incorre no erro que os fariseus falavam contra Jesus. E portanto, meus nobres, nós precisamos ter a parcimônia segundo o que diz a Escritura Sagrada. Meus amados irmãos, isto foram só a introdução. Vamos entrar propriamente no texto que nós lemos. Versículo 1 do capítulo 2 de Atos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ora, aqui eles obedeciam a palavra que foi falada por Jesus, que eles não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos. Então, irmãos, esse versículo, irmão Roberto Mendes, irmão Kelly, ouvintes, demonstram que os discípulos criam verdadeiramente que Jesus derramaria o Espírito Santo sobre eles. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, crendo para receber o revestimento de poder para capacitá-los, dotá-los e pregar o Evangelho destemidamente. Olha, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Havia a unidade deles, a confiabilidade do que falou Jesus e a certeza de que eles receberiam este poder. Diz a Bíblia, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Todos crendo, todos com o coração aberto, todos confiando na promessa, irmão Roberto Mendes. É importante, Verdade. porque eles creram e receberam. Se eu não creio, eu não recebo. Ora, se eu não creio no poder, no batismo do Espírito Santo, eu não vou receber nunca, irmão Roberto. Porquanto, pastor Ivan, eles criam na promessa. Aliás, o batismo no Espírito Santo também é chamado, biblicamente, de a promessa do Pai. Por quê? Porque Jesus, em Lucas capítulo 24, e o versículo 49, Jesus diz o seguinte aos seus discípulos: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora, por que Jesus fez questão que os discípulos ficassem na cidade de Jerusalém? Por quê? Ora, meus amados irmãos, isso não foi à toa. Foi lá em Jerusalém onde eles fracassaram, foi lá em Jerusalém onde Pedro negou o seu mestre, negou a Jesus. Então foi lá em Jerusalém onde os discípulos ficaram traumatizados. Então seria o último lugar para o qual eles gostariam de ir. Seria a última empreitada missionária dos discípulos. Mas Jesus faz questão que eles fiquem em Jerusalém para mostrar que onde o machado afundou, Jesus ia fazer o machado flutuar, e que onde eles fracassaram, Jesus ia levantá-los e reerguê-los novamente no poder do Espírito Santo. É muito bem a participação, irmão Kelly e irmão Roberto. É aqui um ponto que eu já vi questionamentos com relação a esta expressão, em que estavam assentados. Vocês entendem que eles, quando receberam o poder, o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, eles estavam assentados nos bancos, em algum... Vocês entendem isso, Kelly? Glória a Deus.
Na verdade, eles estavam ali num local em que justamente era para a oração, para a busca do Espírito Santo de Deus. Então, portanto, eles estavam realmente assentados, Isso, obviamente, dentro desse contexto. Por quê? E até mesmo para nos lembrar de que o Espírito Santo de Deus, ele não vem de qualquer maneira. Você tem que estar exatamente no lugar, numa atitude de coração, porque não é apenas, vamos dizer, vou usar até um trocadilho, não apenas ficar de joelho fisicamente, mas para ter o coração ajoelhado diante do Senhor Jesus, para você conseguir realmente receber a bênção que é necessária para a nossa edificação espiritual. Porque quando o Espírito Santo de Deus ele vem com poder, com ímpeto, ele vem de maneira necessária. Quando analisamos os milagres na Bíblia, eles são sempre necessários. Nunca veio um milagre sequer na Bíblia que seja um capricho, como alguns alguns apostolos aí ficam pensando que, não, é isso, pá, aquilo outro. Não. É necessário nós estarmos e termos, e por isso que Jesus ele fala para a mulher samaritana, de que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então eles receberam porque estavam em espírito e em verdade. Era um fato tão visível, Roberto, que eles tiveram o privilégio de vislumbrarem as línguas de fogo sobre a cabeça dos apóstolos, né? Dos discípulos que estavam aguardando. E você também vê assim, irmão Roberto, assentados realmente em bancos, ou, como disse o irmão Kelly, de propriedade, não só assentados, mas o coração realmente voltado para Deus, confiando de que eles receberiam, você leu aí, a promessa do Pai, que era o derramamento do Espírito Santo. Com certeza, pastor Ivan, o coração deles estavam voltados para a promessa. E a gente entende pelo contexto que eles já estavam no 10º dia da busca. 10º dia, verdade. E no decorrer desses 10 dias, muitos desistiram. A gente entende pelo contexto que inicialmente eram cerca de 500 irmãos. Isso. E terminou com 120 apenas, recebendo a bendita promessa do Pai. Então, os que perseveraram, os que buscaram ardentemente, com sede, a Bíblia diz lá em Isaías sendo usado por Deus, diz o seguinte: e derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Então, de fato, eles estavam sedentos. Às vezes eu vejo o pregador até bem intencionado, mas usando métodos não bíblicos. Ele quer que não passe de mágica, no estalar de dedos, numa simples declaração, num simples sopro, que alguém seja cheio do Espírito Santo. Não é assim. Tem que existir uma busca incessante, contínua, algo que a gente vê que estava acontecendo com os discípulos. Eles estavam buscando ardentemente. Você usou uma palavra-chave: perseverança. Os 120 perseveraram, os demais não. Então você, meu amado irmão, minha querida irmã, servo do Senhor, permaneça, persevere buscando a Deus para ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia nos afirma que o batismo com o Espírito Santo é para os nossos dias também. Então, se você voltar-se para Deus de coração, com uma vida quebrantada, compungida diante dele, ele vai te encher do poder do Espírito Santo. Já está no final do programa praticamente, faltam 5 minutos, e eu quero só concluir aqui, irmãos, porque eu tenho visto nesses dias, em alguns dias, aliás, dias atrás, anos atrás, que alguém tinha um entendimento tosco quando dizia assim: eu fui batizado com o Espírito Santo, aí aquele que foi batizado com o Espírito Santo se torna mais santo do que o outro. Infelizmente.
Qual o objetivo de Jesus batizar os crentes com o Espírito Santo? Primeiro, não é para quem fala mais línguas do que os outros, não, que eu já disse também. Não é para me tornar um super crente, porque não tem super crente também, não. Verdade. O objetivo deste batismo é para que eles pregassem o Evangelho de Jesus com poder e com os sinais acontecendo para a glória de Deus. Mas hoje se prega Evangelho, eu tenho visto aí, capaz para um demônio, meus irmãos, é entrevista com o diabo, é uma conversa nojenta, sem fundamento, de onde veio, para onde vai, quem é, que se te levanta, tu almoçou, não almoçou. É uma barbaridade. Quando Jesus nos ensina a dizer, sai dele em nome de Jesus. Porque a Bíblia nos revela que veio matar, roubar e destruir. Então, meus queridos irmãos, o batismo com o Espírito Santo é para capacitar o crente. E você sabe que o próprio Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para a sua missão árdua. Ele, como homem, recebeu os poderes. Então, vamos ver isso mais na frente, né? Já no final do programa, vamos ver as considerações finais do irmão Kevin e as nossas considerações finais do irmão Roberto Mendes, que o tempo voa. Glória a Jesus. Nós precisamos fazer verdadeiramente o ID de Jesus, e o poder do Espírito Santo está para isso, não para vaidades. Só corroborando o que o pastor Ivan falou anteriormente, com relação à atualidade do batismo do Espírito Santo, Atos 2,39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso, eterno e bendito Jesus, amado Rei da Glória, Pai da eternidade, Príncipe da Glória paz. a ti, Senhor. Abençoe, Jesus amado de misericórdia, cada uma dessas vidas, Jesus amado, que está no caderno de oração, Senhor. Glória a Deus. Dada a tua bênção, tua graça, Jesus amado, sobre todos os irmãos que estão aqui, irmão Flávio, família, irmã Letícia, irmão Fernando, enfim, meu Deus, meu Pai, a cada uma dessas vidas, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, Pai. Dada a tua vitalidade, tua bênção, tua graça, tua força, abençoa-nos e ajuda-nos quando formos para casa, meu Deus, meu Pai, também, para a tua honra e para a tua glória, que lhe pedimos e lhe agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. A irmã Maia também, Senhor Jesus, dá a tua célula, e aquele cara sai de perto dela, para trazer tantos transtornos e dificuldades. Em nome de Cristo, recebe a vitória, irmã Magna, para a glória de Deus. E também, quero dizer a você, que o programa Ecos do Calvário, toda segunda-feira agora, de 8 às 9 da noite. E não se lembre, a Bíblia é para ser lida, crida e praticada. Amém. Você ouviu na Vida FM missão e apresentação, Pastor José Ivan.